Esses dias Deus tem ministrado muito aos nossos corações para que a gente tenha compaixão. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá no nosso país, no Rio de Janeiro, e como que isso pesa o nosso coração. Nós que somos de lá do Brasil, conhecemos o Rio de Janeiro. Quem aqui conhece o Rio de Janeiro, já foi lá no Rio de Janeiro? A maioria das pessoas, quase todo mundo aqui. E família lá. E é um local tão bonito, é um local com pessoas tão gentis e que está tomada há tantos anos pela violência, por um estado paralelo. E a pergunta que tem é o seguinte: nós estamos no fim dos tempos? A gente olha, vê a inversão de valores, o bandido sendo tido como um modelo e o policial como perverso. Será que nós não estamos naquele tempo em que os valores estão invertidos, em que o certo é errado e o errado é certo? Que não tem mais padrão nenhum, tudo é relativo? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse 2, começando do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você também odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche os seus olhos. Nesse momento eu quero que você peça para que Deus fale contigo. Você talvez seja uma pessoa que não faz muitas orações, talvez nunca tenha feito uma na vida, não tem problema. Você pode fazer a primeira oração hoje aqui, pedir para o Espírito de Deus falar contigo. Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele sabe a palavra que vai entrar direto no seu coração para trazer conserto, para trazer vida, para trazer esperança. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa noite, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E Senhor, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos entender por meio da tua revelação, por meio dessa palavra que fala do tempo do fim, qual é o teu tempo oportuno, para que a gente possa viver a tua vontade hoje. Senhor, nós repreendemos toda ação maligna, tudo que tenta tirar o foco de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor fale diretamente com o coração de cada um aqui, conduza os meus pensamentos, minhas palavras, e que o Senhor esteja utilizando cada uma das pessoas aqui como instrumento de justiça. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse certamente é o livro que mais gera curiosidade de todo mundo na Bíblia. É o livro que as pessoas às vezes têm até medo de ler o livro de Apocalipse. E a gente fala assim, não lê Apocalipse de noite, senão você não dorme. E quando eu fui ler a Bíblia pela primeira vez, eu fui ler primeiro o Novo Testamento, comecei lá em Mateus, e eu parei em Judas, que é antes de Apocalipse. Aí eu olhei assim, eu falei, bem, e falaram que Apocalipse fala da Bíblia como um todo. Então deixa eu ler de Gênesis até Malaquias, que é todo o Antigo Testamento, e depois eu leio Apocalipse. Aí eu parei, li todo o Antigo Testamento, acabei o Antigo Testamento, agora eu vou ler Apocalipse. Parei, sentei, comecei a grifar, a anotar e tudo e tal, um monte de ideia. Quando eu acabei o livro de Apocalipse, falei, tenho que ler de novo, não entendi nada. Achei que estava pronto, mas não estava. Na verdade, o que acontece é que o livro de Apocalipse ele não tem nada de assustador.
O livro de Apocalipse, na verdade, ele mostra que Deus controla sobre todas as coisas. Qual que é a mensagem central de Apocalipse? Jesus está no controle de todas as coisas. E ainda quando a coisa parece que está indo para o caminho totalmente errado, ele vai lá e puxa as rédeas e coloca de volta no trilho. Nada escapa do poder de Deus. Nada escapa do controle de Deus. Isso não quer dizer que tudo que aconteça seja a vontade de Deus. É diferente. Deus, ele pode intervir em qualquer coisa, mas não quer dizer que tudo que acontece é Deus quem decretou. Por exemplo, o mal existe? A desobediência existe? Deus quer que alguém desobedeça? Então Deus não decretou a desobediência. Por que ela acontece? Porque Deus deu liberdade para cada uma das suas criaturas. E na liberdade a gente pode escolher o caminho errado. Se a gente não pudesse escolher o caminho errado, a gente não seria livre. A gente não seria a imagem semelhante de Deus. Por isso que a possibilidade de errar é importante para que você decida acertar. Porque aí você não está sendo obrigado a obedecer a Deus. Você está com a sua vontade querendo seguir o caminho de Deus. Deus não quer te obrigar, Ele quer que você queira. Amém? Você dá um corte, hein? Deus não quer te obrigar, Ele quer que você queira. Ele quer que você queira amá-lo. Ele quer que você queira obedecê-lo. Ele quer que você queira andar com Ele. Deus, Ele quer que o seu coração esteja totalmente inclinado para Ele. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Você não é obrigado a amar a Deus. Você faz voluntariamente. E essa leitura aqui, Apocalipse, a maioria de vocês deve saber, significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse não é mistério. Apocalipse é o mistério sendo revelado. É uma descoberta. Agora você vai saber. E é uma revelação de Jesus Cristo. Deus deu a João, o apóstolo João, um dos 12, a revelação das coisas que eram, que aconteceriam em breve e das que já tinham sido. Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro. Um dos erros de Apocalipse é tentar ler ele como se tudo tivesse reservado para o futuro ou como se tudo tivesse no passado. São dois extremos. Se você acha que tudo está no passado, como é que você vai chegar lá na parte que fala do novo céu e nova terra? Ainda não chegou. Se você acha que tudo está no futuro, você vai ver que várias das coisas que estão escritas aqui já aconteceram no nosso tempo e têm acontecido de uma forma cíclica na humanidade. Mari, te vi aqui. Glória a Deus. Depois de tanto tempo. Glória a Deus. E o baby? Maravilha. As coisas que eram, as que são e as que virão a ser. Apocalipse faz um apanhado da história. Mostra que desde o princípio Deus está no controle e lá no finalzinho Ele também está no controle. Tem uma história escrita que está se desenrolando. E Deus conta com a gente para andar nos caminhos dEle, para levar a mensagem para aqueles que ainda não conhecem. É uma linguagem simbólica. Apocalipse você não vai ler literalmente, senão você vai ter conflito. Você vai ver dragão com 7 cabeças, com 10 coroas, um monte de chifre. Você fala assim, o que é isso? Caverna do dragão. Eu vi o Tiamat. Pessoal, o Tiamat você vai ver, é a descrição da besta. Depois para ver. O pessoal acha que é o quê? Um monte de ser mitológico. Não, são símbolos. Aquilo está representando alguma coisa. Lembra, eles estavam no Império Romano, estava tendo perseguição, não podia escrever claramente o que ia acontecer. Então, Apocalipse é uma mensagem criptografada. Quem tinha que entender, entendeu. Quem pegasse no meio do caminho, falou, opa, o que está escrito aqui? Está meio estranho. Por isso que a linguagem, às vezes, não é tão clara. Não podia ser tão clara pelo contexto que foi escrito. Agora faz menção das coisas que estavam para acontecer, que acontecerão no futuro. Só que antes disso daí, começa falando da revelação de Jesus. E Jesus aqui se apresenta em Apocalipse não como um bebê. Jesus não é aquele bebê que está na manjedoura, frágilzinho. Você está lembrando aqui dos presépios na época de Natal? Daqui a pouquinho vai ter um monte disso aqui, né? É muito melhor que os de Halloween que teve esses dias agora, né? Gente, como tem esses negócios aqui? Estava indo assim para minha casa, um monte de menino assim. E não só menino, o povo velho também, sabe? Gente, de tudo quanto é jeito, meu Deus do céu. Tava aquele presépiozinho, aquele bebezinho. Jesus não é aquilo. Também não mostra Jesus crucificado, sangrando, sofrendo. Aqui mostra Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Mostra ele com olhos como chama de fogo. Mostra ele com vestes brancas resplandecentes. Uma coroa. Jesus aqui é imponente. É o Jesus ressurreto. Jesus que reinou, o que ressuscitou. Ele que reina pelos séculos dos séculos. Ele não é um bebê na manjedoura. Ele não é um homem humilhado numa cruz. Ele venceu e ressuscitou. Esse é o Jesus que se apresentou para João. Jesus vitorioso. Jesus todo-poderoso. O pessoal às vezes fala, né? Algumas pessoas dizem, Jesus não fala que ele é Deus. Aqui Apocalipse fala, eu sou o que era, o que é e o que vai vir. O todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus. Jesus é Deus. Apocalipse mostra Jesus, aquele que é um com Deus. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, os dois estão no trono. Quem se assenta no trono é Deus, Jesus é Deus. Apresentando o poder do Senhor aqui. E ele fala o seguinte, escreve carta para 7 igrejas. Então o livro de Apocalipse tem um destinatário. Serve para todo mundo de todas as épocas, mas inicialmente tinham 7 igrejas. Todas ali na região da Turquia hoje em dia. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. Tem que pegar uma cola que eu nunca lembro toda de cabeça. Sardes, Filadélfia, Esmirna e Pérgamo. Todas essas cidades ali estão mais ou menos num raio de uns 500 quilômetros na Turquia. Em 2015, eu e minha esposa, nós tínhamos um sonho. A gente queria muito conhecer Israel. Só que eu tinha um sonho particular de conhecer a Turquia para ir para as igrejas do Apocalipse, as cidades que foram escritas essas cartas. E nós oramos e Deus abriu uma porta, fez coisas sem que eu contar aqui. Vou contar só essa história, então outra hora eu conto. E nós fomos para Israel e saindo de Israel nós fomos para a Turquia. Nós podemos ir para cada uma dessas cidades. Boa parte delas ainda tem sítio arqueológico daquela época, algumas outras não. A gente tem que lembrar que a Turquia é um país de maioria islâmica, então por conta disso, nem sempre eles têm tanto interesse em preservar algum sítio arqueológico relacionado ao cristianismo, mas mesmo assim ainda tem muita coisa lá. Nós podemos ver de perto qual que era a realidade, entender um pouco mais daquela história. E essa igreja aqui de Éfeso, que é a primeira que recebe essa carta, Jesus começa descrevendo essa igreja como uma igreja trabalhadora. Uma igreja que está querendo fazer a vontade de Deus. Uma igreja que persevera. Uma igreja que está fazendo mais agora do que antes. Parece uma igreja muito boa, né? Uma igreja que tem muita atividade. Uma igreja que tem muita energia. Uma igreja que está todo mundo pilhado. Só que Jesus, ele começa a pontuar algumas coisas. Nessas 7 cartas, vai ter uma saudação, uma apresentação da igreja, vai ter um elogio, vai ter uma correção e vai ter uma promessa. E isso acontece aqui nessa igreja de Éfeso. Fala o seguinte, vocês viram que tinham homens maus e vocês não toleraram eles. Tinha gente que se dizia apóstolo, mas é impostor. Nem todo mundo que diz ser de Deus é de Deus. Tem muita nota de $3 por aí. Tem muita coisa que diz ser uma coisa que não é. Vocês souberam reconhecer, não ficaram refém. Bateu no ponto, eu sou profeta, eu sou apóstolo, não é nada. Não está de acordo com a palavra, não é. Eles tiveram coragem de confrontar esse povo. E fala o seguinte, vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Estava sofrendo e segurando. Não estava indo atrás. Sofrimento é uma coisa que nos prova. Que todo mundo sofre na vida. Só que o que a gente vai fazer depois do sofrimento? Essa é a resposta que a gente tem que dar. Vai ter o sofrimento, ok. Você queria sofrimento? Não, ninguém quer sofrer na vida, gente. Ninguém. Alguém aqui está querendo sofrer na vida? Vem cá, levanta a mão. A gente pega um martelo e bate no seu dedinho agora. Realize seu desejo. Quem quer isso? Só que a gente não consegue evitar. A gente não planeja, mas vai acontecer. De um jeito ou de outro. No mundo tereis aflições. Isso acontece. Faz parte desse mundo que a gente está enfrentando. Então não ache uma coisa esquisita se você está passando por luta. Todo mundo passa. Está difícil, amigo, não é só para você não. Quando uma pessoa está passando por luta, tem 2 formas de consolar ela. Uma é, está acabando, vai passar. E uma outra é falar assim, eu estou no mesmo barco, também estou sofrendo desse mesmo jeito. A pessoa pode ser consolada, está acabando,
Ou às vezes, tem mais gente no mesmo barco. Então, não é uma coisa esquisita que está acontecendo contigo. Não é porque você fez alguma coisa muito de errado que as coisas estão dando errado. Coisas erradas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Amém? Isso é uma palavra de consolo para você. Não desanime porque alguma coisa não saiu como você tinha planejado. Deus continua no controle. Ele é o Todo-Poderoso. E ele fala o seguinte: tenho, porém, contra ti uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Que primeiro amor é esse que essa igreja abandonou, mesmo fazendo tantas coisas por causa de Jesus? Que amor é esse que não estava mais lá? Como que a gente avalia esse amor? Eles estavam resistindo ao ensino errado, eles estavam colocando para fora os homens maus, estavam perseverando na provação, e mesmo assim o primeiro amor tinha ido embora. Como que a gente consegue avaliar esse primeiro amor? Como é que pode ver? Parece que está tudo bem, mas às vezes não está. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe como você está aí por dentro. Por fora a gente consegue aparentar uma coisa que às vezes está muito distante do que está dentro. A gente consegue ter uma aparência de que as coisas estão certas, que a nossa vida está alinhada, que a gente não está passando por dificuldade. Só que o Senhor conhece o nosso coração. E a pessoa entra num modo de estar fazendo as coisas no automático. Faz porque sabe que tem que fazer. Mas a essência, por que eu estou fazendo? Para quem que eu estou fazendo? Aquela paixão. Primeiro amor, você não sabe muita coisa, mas você se entrega por completo. Com o tempo a gente ganha experiência, a gente aprende a fazer as coisas. E começa a fazer as coisas porque a gente sabe, não mais porque a gente deseja. Não mais porque a gente está apaixonado. Fala porque tem que falar. Faz porque tem que fazer. A gente não quer mais fazer. A gente tem uma responsabilidade. Porque aquela paixão esfriou. No começo, você não faz tanta coisa certa. Você erra muito no começo. Mas você está querendo acertar. Depois, essa igreja estava fazendo as coisas até aparentemente certo. Mas não estava mais nem aí para agradar a Deus. Estava fazendo só para mostrar que estava fazendo. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Lá no Rio de Janeiro, a situação que a gente percebe que tem acontecido com todos esses embates não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga. Quando eu fui para o Rio de Janeiro a primeira vez, foi em 1989. A maioria de vocês não era nem nascido. Alguns já eram nascidos há muito tempo. E a gente foi de carro e nós ficamos na casa de uma parente nossa, que ela tinha uma condição financeira muito boa. Ela morava na Avenida Atlântica, de frente para o mar, num apartamento que, sei lá quantos quartos tinha. Eu era criança, não tinha muita noção, mas assim, eu lembro que eu corria e não achava ninguém no apartamento, tão grande que era. E meu pai chegou, nós ficamos lá hospedados, deixou o carro na garagem. Meu pai falou assim: vamos pegar um ônibus que a gente vai conhecer o Cristo Redentor. Aí eu falei para meu pai: pai, por que a gente não vai de carro? Está com um carro aqui, né? Para que a gente vai pegar o ônibus? Meu pai falou: meu filho, a gente não vai de carro porque senão vão roubar o nosso carro. 89. Não é de hoje. As coisas estão ficando mais visíveis, estão se intensificando, mas é um problema muito antigo. E tem crescido bastante o número de igrejas lá no Rio de Janeiro. Tem muito evangélico no Rio de Janeiro. Um monte. Aí começou a surgir uma coisa, sabe o que é? Traficante gospel. O traficante, ele fecha o terreiro de macumba, porque não pode, porque a mãe dele é crente. Então ele deixa abrir a igreja evangélica. E ele comanda o tráfico. E pede para orar, para abençoar os negócios dele, que é o tráfico. Parece absurdo? É. Mas é isso. Tem algum carioca aqui, gente? Estou falando alguma coisa muito longe da realidade aqui, gente? Ó. Não, eu já orei para o traficante também, mas não para abençoar o negócio dele. A gente tem que orar por ele, mas não qualquer oração, gente. Que a gente...
Uma coisa, outra coisa. Orar a gente ora por todo mundo, mas nem sempre a oração que ele está pedindo é a que a gente tem que fazer. E o que acontece, sabe? As pessoas estão meio que tendo uma capa de piedade, está fazendo a coisa certa, mas está tudo corrompido, está tudo desorganizado, não faz sentido nenhum as coisas ali. Então, é um evangelho que está crescendo, está ampliando e não está impactando a sociedade. Sabe? Em vez do cara abandonar o fuzil, está ungindo o fuzil dele. As coisas não fazem sentido, sabe? Estão tentando abençoar o que não tem bênção. A gente não consegue abençoar aquilo que Deus abomina. Não dá para a gente pedir para Deus abençoar uma coisa que Ele já disse que é pecado. Pecado a gente abandona. Não pede para Deus, Deus abençoa o meu pecado. Eu estou errado, mas abençoa mesmo assim. Não vai. Pecado, você que tem que tomar uma decisão em relação a ele. Você que tem que tomar uma atitude. Você pedir para Deus abençoar o que está errado, gente, não vai acontecer. E a pessoa vai se frustrar com Deus. Ah, Deus, por que não me responde? Provérbio fala o seguinte, que aquele que se recusa a ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Se uma pessoa não quer obedecer, não adianta orar, não vai ter resposta. Tem que orar mais? Claro que orar mais é bom. Só que você tem que orar alinhado com o que Deus está fazendo. E é o que ele fala aqui. Arrepende-se e lembra de onde você caiu. Quando que começou a negociar? Quando que você começou a achar o errado certo e o certo errado? Quando que o valor começou a inverter? Quando que você começou a tolerar coisas que antes você achava abominação e agora você está fazendo elas e pronto. E aparentemente está dando certo. A pior coisa que tem é a pessoa prosperar no caminho errado. Ela acha que está dando certo, então Deus está tolerando. Isso é um engano. Deus está dando tempo para você se arrepender. Deus está dando tempo para eu me arrepender. Não quer dizer que porque está dando certo é porque Deus validou. E até que vão pegar o conceito. O que é dar certo? Dar certo é o quê? Dar certo é porque entrou dinheiro? Abre uma bet, faz uma pirâmide financeira. Vai assaltar. É dinheiro fácil. É isso? Os fins justificam os meios? Lembra-te de onde caiu. Jesus está falando uma coisa muito séria ali com a igreja. Falando uma coisa muito séria com a igreja. Parecia que estava tudo certo, mas não estava. Tinha que ter uma postura, tinha que ter uma mudança, um alinhamento. Depois em relação à escatologia é o estudo do fim dos tempos. Eu comecei a me interessar mais por esse assunto. Eu falei, bem, eu tenho que entender melhor isso aqui, até porque eu ia começar a dar aula sobre isso. Eu, por 4 anos, dei aula a respeito de escatologia e apocalipse. Depois fiquei um tempo, dei aula de outros assuntos. Voltei depois a dar aula de escatologia uns 4 anos atrás. A gente saber que toda a Bíblia é um livro escatológico, porque toda a Bíblia está apontando para o fim. O tempo todo a Bíblia está nos lembrando que existe um futuro, que Deus já determinou. E a gente está andando para ele. Cada um num ritmo, ninguém sabe o dia. Jesus vai voltar para buscar a igreja, amém? Quem espera esse dia aqui? Jesus vai voltar para buscar a igreja santa, purificada pela palavra. Uma igreja que não tem mancha nem nada que faça com que ela se envergonhe. Essa é a igreja de Jesus. E existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja dentro da igreja. Porque existe a igreja que a gente vê, mas existe a igreja que só Jesus vê. Porque Ele sabe o coração. Ele sabe quem está no primeiro amor. Ele sabe quem realmente está fazendo por amor a Ele. Existe uma igreja dentro da igreja. Qual igreja nós somos? Aqui está todo mundo vendo ou aquela que o Senhor Jesus está vendo? Ele sabe o que a gente faz no secreto para Ele. Ele sabe a oração, sabe a lágrima que você derrama. Ele sabe a pessoa que você ajuda que ninguém está vendo. Ele sabe as palavras de conforto e consolo que você está levando para uma pessoa que está precisando. Ele está vendo a igreja verdadeira, onde às vezes ninguém está vendo. Pessoas que às vezes estão doando seu recurso para alguém que está precisando e ninguém está sabendo.
Enquanto tem gente ficando famoso e rico, fazendo caridade no YouTube, todo mundo bate palma. Olha que cara bom, deu não sei quantos mil, beleza. Aí teve 500 milhões de visualizações, ganhou 10 vezes mais. Para que ele fez aquele negócio? Para abençoar a pessoa ou para o retorno que ele ia ter? Jesus disse, tomem cuidado para não fazer os seus atos de justiça para os outros verem, para você ser aplaudido. Porque se você for aplaudido, você não tem recompensa de Deus. Está todo mundo vendo, está todo mundo te aplaudindo, mas não tem recompensa do céu. Faz a sua obra de justiça e que a sua mão direita não sabe o que a outra está fazendo. Seja você uma pessoa que é a igreja verdadeira quando ninguém está vendo. Sem ninguém te vigiar. Gente, ninguém é fiscal da vida de ninguém. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Nós somos suporte para a vida um do outro. Se você vê um irmão indo para o caminho errado, você deve chegar com amor para ajudá-lo. Você deve se aproximar dele para levantá-lo. Não deve se afastar dele como se ele fosse um leproso. Busque aconselhar esse irmão, instruí-lo no caminho certo. É isso que a igreja verdadeira faz. A igreja verdadeira se compadece de quem está errado. Mas ele não é fiscal da vida do outro. Agora, se você está vendo alguma situação e realmente está contra a palavra de Deus e a pessoa está perseverando no erro, é sua obrigação comunicar com a pessoa que é responsável. Comunicar com a pessoa que é o líder do ministério, com o pastor. Olha uma situação que aconteceu. A gente tem muita história nesses anos. Mas eu vou contar uma bem recente, sem citar nomes, como o pastor William já falou, porque é muito importante. A gente nunca sabe quem está vendo, que a gente está falando. Vou falar de uma forma aí que não compromete ninguém. Um casal que a gente conhece e estava há muito tempo na igreja, servia na igreja, muito ativo. E passou algum tempo, a gente está à distância, não está mais acompanhando tão de perto. A gente não era dos mais próximos, mas tinha uma proximidade boa. A gente viu que eles não estavam mais juntos. E aquele negócio, né? Eu sou velho, gente, então esse negócio do pessoal um deixar de seguir o outro, quer dizer porque acabou o relacionamento e apagar as fotos. Já entendi que é assim que funciona, né? Acabou o relacionamento o quê? Apaga as fotos e deixa de seguir um ao outro. É o divórcio do Instagram. É assim que funciona. Aí eu bati o olho e falei assim, alguma coisa aconteceu. E minha esposa foi ter esse contato para ver o que tinha acontecido, conversar com a pessoa. E a pessoa espontaneamente já falou o que aconteceu. Era um casal que aparentemente estava tudo bem. Sempre estavam bem frequentes nas atividades da igreja. Só que um dia o rapaz chegou e comunicou para a mulher, falou assim, olha, queria falar uma coisa contigo. Eu vou sair de casa. Eu não volto mais. E eu estou com HIV. Talvez você também esteja. E eu te traí e eu vou sair. Aí, o que aconteceu? Imagina, uma notícia dessa do nada. Perguntou, você estava brigado? Não. Tinha dado indício? Também não. E foi saber o que tinha acontecido. Ele já estava há 3 anos se relacionando com pessoas por meio de aplicativo de relacionamento. Há 3 anos, e esses 3 anos frequentando a igreja. Esses 3 anos servindo em ministério. Existe uma igreja dentro da igreja. Uma hora vem à tona. Por que não veio à tona antes? Não sei. Mas uma hora vem à tona. Graças a Deus, ela não tem nenhuma doença. Foi uma situação complicada. Agora isso nos faz refletir. Sabe? Que igreja nós somos. Eu não falo isso para você pensar na vida dessa pessoa. Mas a nossa vida. Como que está a nossa vida? Que vida que a gente tem levado quando ninguém está vendo? O que a gente tem feito com o nosso celular quando ninguém está vendo? Com quem a gente tem falado, o que a gente tem visto? Com quem nós temos saído? Como que a gente se entretém? Como que a gente alivia as tensões que a gente tem na vida? A gente vai para os pés do Senhor? Ou a gente vai comer a comida oferecida pelas trevas? Existe um primeiro amor que tem que ser resgatado. Essa é uma mensagem para todos nós. Todos nós precisamos ouvir essa mensagem. Existe uma igreja dentro da igreja.
Existe um primeiro amor que tem que ser resgatado. Uma igreja tem que impactar a vida das pessoas. A pessoa entra aqui e sai. Como que você está saindo? O que você vai fazer na segunda-feira? A igreja mesmo? Não é no domingo, é na segunda, é na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Essa que é a igreja verdadeira. O que você faz lá fora? Aqui você ouve a palavra, que você adora, que você está entre os irmãos. Glória a Deus por isso. Mas é lá fora que a gente tem que ser igreja. É lá fora que a gente tem que ter postura. É lá fora que a gente tem que saber dizer não para as coisas que são vantajosas imediatamente para a gente, mas que a gente sabe que não convém. É fácil, gente. Uma coisa que eu aprendi na vida, sabe? As coisas erradas, elas são mais fáceis e mais lucrativas. Porque se ela fosse mais difícil, desse prejuízo, todo mundo fazia o certo. A tentação de fazer errado é porque é mais rápido, sabe? É fast food. Rapidinho você resolve o seu problema. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Minha mãe, por muitos anos, ela trabalhou como oficial de justiça. Oficial de justiça, todo mundo conhece, né? Vai levar mandado, citação, busca e apreensão, anda com polícia, várias dessas coisas. E é uma profissão muito visada para suborno. Porque você vai lá para fazer uma busca e apreensão, a pessoa fala, diz que você não me achou, volta daqui a 2 meses. Ou coisa assim do tipo. Eu conversei com a minha mãe, né? Porque por muito tempo eu trabalhei também com fiscalização. Eu falei assim, mãe, como é que acontecia? Tinha muito esse tipo de assédio? Ela falou assim, meu filho, eles só vão atrás de quem eles sabem que pode ceder. Quando você tem uma postura firme, a proposta nem chega. Porque tem medo de tomar uma voz de prisão. Então, quais os sinais que você tem dado, talvez para você receber tantas propostas que talvez não sejam corretas? O que a gente está comunicando? Uma firmeza? Ou que a gente pode avaliar conforme a proposta? Dependendo do preço, está à venda. E minha mãe falou que uma vez uma pessoa chegou para ela e falou assim, oficial de justiça, fiquei sabendo que não está muito fácil a situação, o salário não está bom. Minha mãe falou o seguinte, eu sou muito feliz com o meu salário. Acabou a conversa. Se a gente vive com contentamento, fecha a porta na cara da tentação. Estou feliz, acabou. O preço você vai dar para uma pessoa que está feliz? Fechou a porta. Vamos fechar a porta na cara do diabo. Para a gente não ter que ficar o tempo todo fugindo. Tem muita história aqui. O pastor que fez meu casamento, e disse que uma vez ele estava com um rapaz que ele acompanhava, ele foi líder de jovens por muitos anos. E o líder de jovens falou, e o rapaz veio falar, pastor, ora por mim, para tudo quanto é canto, as mulheres estão andando em cima de mim, não tenho sossego, não estou fazendo nada, as mulheres vêm para cima de mim, pede meu telefone, pede para a amiga falar e tal, poxa, eu não consigo mais. Eu falei assim, é rapaz, é. Beleza, rapaz, você trabalha onde? Tal lugar, tem um refeitório? Tem. Tá, vamos lá. Vou almoçar contigo. Deixa eu ver como é que é a situação. Aí quando ele chegou lá no refeitório, aí meu pastor falou o seguinte, bateu na mesa assim, gente, tudo bom? Eu sou o pastor fulano de tal, sou o pastor do fulano aqui. Ele vai orar pra gente almoçar agora aqui. Vai lá, fulano, ora. Dali pra frente não teve mais ninguém indo pra cima dele. Você se posiciona de cara, amigo, acabou. O agente 007, ele vai sofrer mais. Você já se posicionou, já deu a cara a tapa logo, as pessoas respeitam. As pessoas respeitam quem se posiciona. As pessoas respeitam quem vai lá e tem postura. Pode não concordar, pode até falar mal por trás, mas sabe, não, fulano de tal é sério. Fulano de tal tem postura. Essa é uma mensagem que eu estou falando muito, porque essa situação do Rio de Janeiro, ela mostra o que está escrito lá em Isaías 5:20. Ai daquele que faz do certo errado e do errado certo. Faz da luz trevas e das trevas luz. Ai daquela pessoa que inverte, torce os padrões. Ai daqueles, a gente não deve ser essa pessoa. Que é certo, que é errado. Não vai mudar. Amém? E no final ele fala o seguinte:
Mas ainda uma coisa há em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Daí o versículo 6. Só vou falar rapidamente. Quem é esses nicolaítas? Quem é esse povo aqui? Nicolaíta era uma seita que surgia naquela época ali na igreja. Eram pessoas que estavam barateando a graça de Deus. Pessoas que falavam o seguinte: olha, Deus perdoa, não tem problema não. Eles incentivavam a participar de cultos pagãos. Isso é só cultural. Não tem problema não. Se veste de caveira e vai para o Halloween. Não tem problema. Nicolaítas hoje em dia falariam isso. Nicolaítas, eles favoreciam a imoralidade sexual. Não tem problema não. Para que espera casar? Poxa, você já se ama. Por que não? Essas práticas dos nicolaítas barateiam a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é a oportunidade de você pecar e não ter consequência. É o poder de você não pecar e permanecer firme no Senhor. Mas se pecar, você se lava e volta para as primeiras obras. O Evangelho não fala de você nunca errar. Não é isso. Tem gente que tem medo de se batizar e fala o seguinte: eu tenho medo de me batizar e pecar depois. Amigo, deixa eu te falar, você vai pecar depois. Não é isso. O pessoal acha que o batismo é o selo do Inmetro, a ISO 9000. Esse daqui está certificado, padrão Toyota, não vai quebrar nunca. Não é isso, gente. O batismo é o ponto de partida. É você mostrar que eu sei o caminho que eu estou seguindo. Não é que você é perfeito, você nunca vai ser. Só quando Jesus voltar. Quer dizer que você sabe o caminho e você não se envergonha dele. O batismo é o ponto de partida, não é a linha de chegada. Fala, você odeia a prática dos nicolaítas. Mesmo uma pessoa, quando está errada, ela consegue ter alguns limites no erro dela. Eu tive um tio que ele foi criado na igreja, ele viveu a maior parte da vida adulta dele fora da igreja. Teve uma vida muito promíscua, mas algumas coisas ele falava: não, calma aí, tem limite, isso aqui não. Lá no fundo tem uma semente que, calma aí, que não dá para ir demais nisso aqui. Não deixa esse testemunho, essa sementinha que foi plantada, apagar. Volta logo. Aviva logo esse fogo. Não deixe esse testemunho sumir. Aproveita enquanto ele está aí e fala assim: é hoje. A partir de hoje eu tenho uma postura diferente. A partir de hoje eu tenho um caminho diferente. E no final fala o seguinte: mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Existe uma recompensa para aquele que dá ouvidos à palavra de Deus. Existe uma recompensa para quem se alinha à vontade de Deus. Existe uma recompensa para quem anda no caminho estreito. Eu pedi para vocês se colocarem de pé, com o Ministério de Louvor para vir aqui na frente.